Olá, alunos e alunas, tudo bem? Hoje nós vamos aprender sobre os parâmetros da língua de sinais, né? É importante que vocês conheçam os parâmetros porque ele faz parte da gramática da Libras. Então, os sinais, eles são formados a partir da combinação dos movimentos das mãos, do ponto do corpo, no espaço. Esses sinais são feitos, né? E na língua de sinais nós temos 5 parâmetros. O primeiro é a configuração de mãos, o segundo é o ponto de articulação, o local onde vai fazer o sinal, o terceiro é o movimento, o quarto é a orientação, direcionalidade e o quinto é a expressão facial ou corporal. A questão fonologia da língua de sinais, o autor que estudou sobre isso foi William Stoke, em 1960, né? Ele descobriu, percebendo na conversa dos surdos, eles utilizando a língua de sinais, ele descobriu que tem a questão gramatical da língua de sinais. E ele descobriu 3 pontos principais, que seriam a configuração de mãos, a locação, né, o local, e o movimento. Então, esses 3 principais que ele descobriu, tá? E aí, estes sinais, né, a questão da fonologia, colocando desses 3 principais pontos que ele descobriu, em 95, teve uma outra autora, Lucinda Brito, ela pesquisando também, ela percebeu que tem, além dos 3, tem mais 2, que formam 5, né? Então acabou complementando os parâmetros, né? Por conta de... Eles não acreditavam muito que, né, nos estudos de Stoke. Eles achavam que a língua de sinais não tinha esse valor, né? Eram movimentos, gestos e não enquanto língua, né? Aí quando Lucinda Brito descobriu e disse não faz parte sim da gramática e tem mais 2, aí as pessoas começaram a acreditar mais, né? Por quê? Porque tem o movimento e tem a direção e a expressão facial, né? Então, aqui tem um exemplo, né, das configurações, né? O sinal de conhecer, este sinal. Então, a configuração é esta configuração. Aí, o ponto de articulação, ou seja, o movimento, aonde que vai ser colocado esse sinal? É no queixo, né? E aí, o movimento, que o sinal tem um movimento. Então, esse é o sinal de conhecer. E tem também a expressão, né, no sinal conhecer. Conheço, não conheço, tá? Então, vamos aprender os parâmetros, cada um deles. Então, a configuração de mão é a forma que a mão toma no alfabeto datilológico ou uma outra configuração, né? Pode ser usada com a direita ou com a esquerda, ou então com as 2 mãos, tá? Aqui nós temos as configurações. Algumas temos mais, tem 200 configurações de mão. Aqui nós temos 61, só para mostrar para vocês conhecerem o que seriam. Por exemplo, o sinal, uma configuração de mão assim, que seria 41, número 41. Quais sinais são utilizados com esta configuração? Jesus, sensível, amanhã, piedade. Vocês perceberam que é a mesma configuração, mas em local diferente e movimento diferente? Então, seria isso a configuração de mão, né? Por exemplo, em Y, gordo, triste, idade, né? É a mesma configuração em Y, né? Mas em locais e movimentos e expressões diferentes. Ó, aqui o sinalzinho novamente de gordo, de triste com a expressão facial, idade,
outra configuração assim, em S, né? Nós temos amar, ela termina em S, laranja e aprender, ouvir, né? Então é a mesma configuração, mas em pontos locais diferentes. Agora sobre o ponto de articulação, que já estamos falando, mas o ponto de articulação seria o local aonde eu vou utilizar o sinal, né? Onde eu vou colocar a configuração de mão. Pode ser no corpo ou no espaço. Então, esse é o espaço que a gente vai utilizar, né? No corpo, em qualquer local do corpo, neste campo de visão, mais ou menos, né? E nesse espaço da frente. O terceiro seria a questão do movimento. Alguns sinais têm movimento, outros sinais não têm movimento. Unidirecional, o movimento em uma direção no espaço, em uma direção só. Bidirecional, o movimento utilizado com ambas as mãos, né, as duas mãos, ó, como desencontrar, né? E multidirecional, que são vários movimentos no espaço, né, em vários pontos. A orientação, direcionalidade, né, aonde eu vou apontar, ir, por exemplo, voltar, ir, vir, né? Então, é a orientação da mão. Subir, descer, ou subir, descer. Acender a luz, acender, apagar, né? Acender uma vela, apagar a vela, né? E a última, que seria a expressão facial ou corporal. É fundamental na língua de sinais para o entendimento real do sinal, seria a entonação na língua de sinais. Olha, percebam os movimentos dela, olha. Movimenta a boca, os olhos, a sobrancelha, vários movimentos. Temos mais de 200 tipos de expressão facial. A gente não percebe, mas a gente faz isso no dia a dia. Então, expressão não manual. Seu nome, olha a expressão no rosto. Pergunta, qual é o seu nome? Qual a sua idade? Não precisa eu fazer, como no português, como é o seu nome? Não, seu nome já está na expressão, a pergunta, né? Já estou fazendo a pergunta e utilizando a expressão, qual a sua idade, né? Idade, qual a sua idade? A expressão já mostra que eu estou fazendo uma pergunta, né? Outra, por exemplo, onde você mora? Onde você mora? Utilizando a expressão. Você tem namorado? Você me conhece? Deficiências, Mário Quintana. Deficiente é aquela pessoa que não consegue modificar sua vida aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter a consciência de que é dono do seu destino. Louco é quem não procura ser feliz com o que possui. Cego é aquele que não vê o seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria e só tem olhos para seus míseros problemas e pequenas dores. Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo, um apelo de um irmão, pois está sempre apressado para o trabalho e quer garantir seus tostões no final do mês. Mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde atrás da máscara da hipocrisia. Paralítico é aquele que não consegue andar na direção daqueles que precisam de sua ajuda. Diabético é aquele que não consegue ser doce. Anão é aquele que não sabe deixar o amor crescer. E, finalmente, a pior das deficiências é ser miserável, pois miseráveis são todos os que não conseguem enxergar a grandeza de Deus. Tchau, tchau! Obrigada
pela participação na aula. Qualquer dúvida podem me perguntar no fórum, podemos estar discutindo lá, ok? Tchau, tchau!